cabeça. Pronto, professor. Beleza? Vamos lá. Para quem não conhece, tá? O Google Analytics é uma ferramenta do Google para que a gente consiga monitorar tráfego de sites. Conseguir entender um pouco mais sobre perfis, sobre as pessoas. Você trabalha no Mobilize? Sim. O quê? Você trabalhou lá? Não, eu conheço o Alex. Sério? Aham. Nem conheço o Alex. Tava treinando pelo entendi antes. Medo. É uma boa prática. Hashtag medo. Por que mesmo? Stalker. Geralmente pessoas quando precisam de profissionais, as pessoas olham. Olha, justamente o LinkedIn. Mas eu não sou um João, assim, né? Não cheguei nesse nível de salário, então. Oh, meu Deus. Eu chego lá e É a vida, assim, ó. Tá difícil. Tá, então para quem não conhece, o Analytics é uma ferramenta do Google para eu conseguir monitorar diversas informações sobre o perfil das pessoas que acessam o meu site, o que elas fazem, o que elas não fazem. Esse cara aí é fera demais. Mas como a gente fez isso em todo momento que a gente estava vendo aqui, a gente abre primeiro com uma teoria bonitinha para entender um pouco mais como que essa ferramenta chegou até onde ela está hoje, enfim, algumas teorias para que depois a gente vá para a prática, tá? Eu preciso muito da atenção de vocês. Não mexam nos computadores, não mandem WhatsApp, não quero vender fantasia agora. Fantasia. Nada disso. Aquela gente Da fantasia. minha fantasia. Ah. Tu já pensou? Aquela já fez uma olhada ali pensando. Já, oi, que? Fantasia? Oi, Que que? fantasia sexual é essa? Aí, ó, ninguém botou sexual no meio. Quando? Depois falar que homem é pra frente, né? Eu Tá falei aqui, fantasia, tá aqui de boa. a pessoa meteu um sexual no meio. E é isso aí. Vamos lá. aqui, nossa. Tá gravando, professor. Então, mas melhor ainda porque eu. Tudo no arte. Melhor ainda porque eu não falei nada disso. Tá? Vamos lá. Boa noite, gente. É o Wesley que tá falando. Então, a gravação consegue distinguir minha voz. Tá, vamos lá. A gente tem um conceito de Web Analytics, tá? O que é o conceito de Web Analytics? Análise web, como o próprio nome diz, tá? E esse conceito ele nasceu justamente da necessidade de a gente conseguir medir e encontrar padrões no acesso das pessoas. Então, antigamente, as pessoas, a gente tinha sites muito, só que a gente não tinha métricas do que as pessoas faziam dentro daquele site. Então, que página que aquela pessoa acessou, quanto tempo ele ficou na minha página, de onde ele veio, o que ele fez. Porque tudo que a gente fez até o momento aqui foi o quê? Gerar tráfego, gerar acessos em sites, em locais. Mas aí a gente tem agora uma outra parte que é justamente, ok, eu fiz uma campanha, eu fiz uma geração de tráfego, levei esse tráfego para o meu site. Então eu preciso entender agora o que essa pessoa faz dentro do meu site. E o Web Analytics vem para justamente resolver. Ele é resumido em um processo de 4 etapas, onde a gente tem a coleta, a medição, a produção e análise de informações. Então, o Analytics ele funciona baseado nesses 4 fatores. Então, ele vai ter uma coleta de dados baseada num código que a gente implementa e a partir da configuração desse código a gente vai coletar informações. Ele vai medir baseado numa configuração que você faz dentro de um critério chamado vista da propriedade, que daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais. A produção desse relatório baseado nos filtros que eu realizei dentro dessa configuração e a análise que é feita por nós. A gente tem esse relatório e a gente vai fazer uma análise baseada nos nossos objetivos, no que a gente entende que é uma métrica importante dentro do nosso site. Para daí a gente pegar isso, transformar isso em conhecimento, para que esse conhecimento gere dados. Ele gera input para que isso seja feito novamente. Esse ciclo é um ciclo interminável quando a gente está falando de análise de dados dos sites. Porque eu coletei, eu medi, eu descobri que tem alguma questão, positiva ou negativa, aí eu implementei. Eu vou fazer justamente, eu vou coletar, medir, analisar e é um ciclo constante. Ou para melhora,
Porque eu tenho algum problema, então eu preciso melhorar, ou aperfeiçoamento. Então, esse ciclo ele é infinito e além. Então, o Analytics hoje ele se divide em 4 grandes perguntas, que são as 4 grandes seções. Eu tenho aqui tempo real, onde eu tenho informações nesse exato momento de alguns dados no site, mas essas 4 outras seções, elas respondem exatamente 4 perguntas básicas, beleza? Então elas vão responder quem, como, o que e por quê. Quem são os usuários da minha página? Como que eles chegaram até a minha página? O que eles fazem dentro da minha página? E por que os usuários vieram para a minha página? A gente tem a seção de público, que eu vou entender informações demográficas sobre esse público. O como, que é a parte de aquisição, que eu vou entender como essa pessoa chegou até o meu site. A parte de o que, de comportamento, que eu vou entender quais são as páginas e o que ele está fazendo dentro dessas minhas páginas. E por que a parte de conversões, porque quando eu configuro o GA é Google Analytics, tá? Para falar de GA. Eu configuro as minhas metas, as minhas conversões. Eu vou entender o porquê que eles vieram na minha página, quais são as ações que eles estão fazendo, que são estratégicas dentro do meu site. Tá? Então, ele se divide nessas 4 perguntas que a gente consegue responder. Quem, como, o que e por quê. E aí, como que o Analytics consegue fazer essa métrica? Tá? A gente tem primeiro o cookie, né? O cookie do Rabi, ou do Rabis não, do Girafas. Não é aquele cookie gostosinho, tá? Subway. É verdade, confundi. Eu sempre confundo esses aí. E agora tem sabor de ovo maltinho. Agora, o que eu lembro é só do petit gâteau. Do petit gâteau. Petit gâteau é do Girafas. Petit gâteau. Não vou dizer nada. Aí sim. Nunca comi petit gâteau do Girafas. Eu também não. É ruim pra cacete. É uma boa. Nossa, é horrível. Eu só lembro que eu paguei. Beleza. Então, o cookie o que é? É um código identificador que é gravado dentro do navegador do usuário, tá? E ele consegue entender o que o usuário está fazendo em relação à navegação da internet. Então, por que é importante a gente entender o conceito do cookie e ele ser atrelado ao navegador? Porque, por exemplo, para o Google Analytics, eu sou uma pessoa que o cookie identifica. Então, por exemplo, se eu acessei o meu site, tá? Eu acessei o espacena.com.br. Se eu acessei do desktop, ele vai me identificar como uma pessoa. Se eu acessei através do mobile, ele vai me identificar como outra pessoa. Por mais que eu seja a mesma pessoa que está usando 2 dispositivos, para o Analytics ele vai me identificar como pessoas distintas. Principalmente se eu estiver navegando de forma anônima. E se eu não estiver logado? Se eu estiver logado, ele pode ainda fazer uma correlação. Mas se eu não tiver, ele não vai conseguir identificar. Então, esse cara aqui vai falar que eu sou uma pessoa e esse cara vai falar que eu sou uma pessoa. Então, isso já é importante para ele entender que, dependendo, ele pode enxergar isso como 2 pessoas, sendo que eu sou uma única pessoa. Então, já existe uma margem de erro aí. Tá? Então, os cookies eles têm basicamente um controle dos usuários e ele consegue entender informações dos hábitos de acesso. Então, esse arquivo ele foi gravado no navegador das pessoas e ele consegue entender um pouco mais sobre esse hábito de acesso. Não, coincidentemente, que o navegador que grande parte da população do mundo utiliza é o Chrome. Porque é uma ferramenta que ajuda muito o Google na identificação dos perfis de usuário, mas também ajuda muito o Analytics para reconhecer esse padrão de tráfego das pessoas. E como é que funciona basicamente os cookies? É muito simples. Quando a gente acessa o site, a gente manda um pedido HTTP lá para o servidor, tá? Esse servidor ele responde com uma resposta HTTP e uma definição de cookie. Então ele vai mandar uma informação para ser gravada dentro do cookie do teu navegador. Depois o teu computador vai mandar outra requisição, ó, e com esse cookie. Então aqui é assim que o servidor vai conseguir ter respostas em relação a esse cookie. Depois o servidor responde com o site e carrega o teu site bonitinho. Então é nessa comunicação aqui que o teu computador recebe uma informação
e pega essa informação e passa para o servidor. Nesse caso, o servidor do Analytics. Então é nesse caso que o Analytics consegue ter essa informação para justamente entender o que a gente está fazendo dentro dos sites. Tá? Hoje, basicamente, cerca de 97% dos sites da internet utilizam o Analytics. Então, é uma ferramenta de análise bem usada aí. A gente tem outras, tem da Oracle, tem da Microsoft, tem de outras, mas eu já trabalhei com a Taboola, não, Tableau. Eu trabalhei com uma que tinha, eu não me recordo agora o nome, mas tinha uma no Banco do Brasil, que era uma específica. Hotjar? Não, Hotjar é só de mapa de calor e Tem mapa de pouco de calor. analytics, né? Mas bem... Tem pouco, bem inicial. Mas ajuda pra caramba o mapa de calor. Com certeza. O Analytics também tem mapa de calor. Muito básico, mas importante. O Tá? mapa de calor dele é só pelo mouse, né? Você pode baixar. É. Só pelo mouse. O que não significa Sai do outra fundo, coisa, não, vem né? pra frente. Posso fazer assim, estraga? Pode, não estraga não. Como é que é? O que não significa Se muita você quiser botar coisa. ele em cima da mesa também, O mapa de calor do mouse. Significa muita coisa. não Você estraga. acha? Claro. O padrão das pessoas quando elas acessam a internet é isso daqui, ó. Ah, mais ou menos, professor. A grande maioria. Nem sei. O que é? O padrão das pessoas no geral é fazer isso aqui, ó. Ah! Cara, eu não tenho esse costume não. Então, tô A falando. grande maioria das pessoas tem. Mesmo? Réis mortais. Quando eles vão ler, eles usam o cursor. Não sou. Hã? Fala. Não, tu que falou, não sou. Não, cursor. Nossa, Carol! Nossa, Agora é isso que eu vocês estão entendi. demais, hein? Ai, está demais, hein? Jesus, cara. Pois os homens que são, né? Professor, é complicado. Cursor do mouse, tá? Isso aqui chama cursor, tá? Beleza? Mais cedo foi a fantasia. Foi fantasia, já rolou fantasia sexual, agora rolou cursor. Imagina 10 horas. Isso é são 7h30. Segunda-feira. Pois é. Pois é. Imagina sexta-noite, hein? Nossa senhora. Cara, imagina essa gravação, que é o melhor. Eu quero ver essas gravações depois. Perigoso. Então, como eu tinha explicado anteriormente, o que é o GA? O GA é o Google Analytics, que é a ferramenta do Google que a gente consegue mensurar, entender o perfil do público que acessa o meu site, o que eles estão fazendo, quais são páginas mais acessadas, qual dispositivo que ele utiliza, de onde que ele está acessando, quanto tempo ele está no meu site. Então, a gente tem diversas informações sobre esse padrão de acesso dos usuários dentro da minha página. Então, só para entender algumas das principais informações que a gente consegue ter dentro do GA, tá? A gente tem tendências de tráfego do website. Então, por exemplo, quais são os principais dias que eu tenho mais tráfego no meu site? Será que é na quarta, na quinta? Em que horário? De que lugar estão vindo essas pessoas? Aqui, de onde estão os visitantes e o que eles fazem no meu site? Então, por exemplo, eu tenho algum anúncio no Google, eu tenho um anúncio no Facebook, no Instagram. Quais dos 3 principais canais estão me gerando mais tráfego? Será que é campanha de pesquisa? Será que é campanha de display? Então, eu consigo entender um pouco mais sobre isso. Quais páginas não têm os visitantes por mais tempo? O GA também tem um relatório que mostra pra gente quanto tempo que as pessoas ficam em cada página. Então eu consigo descobrir, por exemplo, a página que os usuários menos ficam, a página que os usuários mais saem do meu site. Então eu vou conseguir identificar que aquela página tem algum problema, tem algum erro. E aí, cara, quanto tempo? Boa noite. Boa noite. E aí, cadê? Não, eu tiro essa daqui. Não, pessoal, assim, Não sei se aproximar aí, vamos. Consegue passar nessa maravilha. Isso é possível. Agora pronto, explica. Vai, Não, pode continuar. Tô esperando vocês. Caramba, logística complicada também. Dá só ter falado, né? É, ué. Nossa, Nossa, cara.
Bem bom pra caramba. não sei o quê, e troca de lugar. Caramba. Peguei. Beleza. Então, outra informação legal. Por exemplo, quais palavras-chave atraem clientes em potencial e os levam à conversão? Eu consigo ter lá dentro do Ads o código de conversão do Google Ads para monitorar essa conversão. Mas eu consigo dentro do GA também configurar uma meta. E aí eu tenho um relatório a nível de palavra-chave. Então, por exemplo, eu posso reconhecer quais são as palavras-chave que estão gerando mais conversões. Então, quais estão gerando mais pessoas que vão executar uma ação que é importante para mim. Que tipos de clientes e segmentos são mais lucrativos? Dentro do GA eu tenho relatórios. Lembra que a gente tinha falado de públicos de interesse? O público-alvo lá dentro do GA, que eu tenho público de interesse e público de mercado. Eu tenho um relatório que mostra exatamente as pessoas dentro dessas listas que acessam o site. E como que o site pode transformar mais instantes em clientes? Então, qual que é a minha página, por exemplo, que gera mais taxa de conversão? Essa página é uma página potencial. Então, será que se eu jogar mais pessoas para essa página, eu posso aumentar a minha quantidade de clientes no geral? E quais iniciativas de marketing são mais eficazes? São os exemplos que eu falei. Poxa, será que são as campanhas de Google? Dentro do Google, qual que é? Pesquisa, display, remarketing? Dentro do Facebook, o que está mais funcionando? Então, eu consigo monitorar muito melhor essas iniciativas de marketing que a gente faz. Beleza? Até aqui de boa? Lembra que eu falei para vocês lá atrás, então, sobre os 4 passos que a gente tem dentro do GA para que ele construa um relatório? Ele tem basicamente a coleta de dados, a configuração, o processamento e a exibição do relatório em si. É muito importante entender essas 4 fases, porque principalmente na fase desse cara aqui, se eu faço merda, o meu relatório vai estar errado. Porque se eu configurei ele de forma errada, aquela informação que eu vou analisar está totalmente incorreta. Então, vamos lá. No primeiro momento, tem a fase de extração de dados. Então, são coletados dados das... Nossa, tem 2 C aqui, gente. Portugal de Portugal. Não, é português de Google. Então, são coletados os dados dos usuários dentro das plataformas digitais, ou dentro dos ativos digitais. Então, pode ser sites, apps, sistemas, enfim. A gente tem um código que ele gera, que ele coleta essa informação. E esse código ele pode ser configurado para várias questões. Exemplo, eu tenho um código específico só para e-commerce, que ele extrai muito mais informações. Eu tenho um código específico se eu quero rastrear diferentemente domínio de subdomínio, por exemplo. Então, começa por essa coleta de informações. E aí eu tenho a fase de configurações. Então, onde são definidas as regras de configuração dos dados. Então, de que forma eu quero coletar? Será que eu quero, por exemplo, dividir dados de desktop e de mobile? Será que eu quero fazer um filtro que remove um subdomínio específico? Será que eu quero tirar sessões com menos de 5 segundos, por exemplo? Então, existe uma série de configurações que a gente pode fazer dentro dessa parte. Depois, o GA vai pegar aquela configuração que você realizou, pré-estabelecidas, e vai fazer um processamento dessas informações. Daí a gente chega no último passo, que é a representação gráfica dessas informações. Então, são os relatórios com aquilo que foi coletado, configurado e processado, que é exibido dentro do GA. Tudo certo até agora? Claro. Beleza? Todos os relatórios do Google Analytics, eles se baseiam nesses 2 caras aqui. Então é muito importante entender a diferença desses 2 aqui, para que depois vocês consigam analisar relatórios, principalmente criar relatórios personalizados, que o GA permite a gente criar relatórios com as informações que eu quero. Tá? Eu tenho 2 tipos de informações. Eu tenho as métricas e eu tenho as dimensões. O que são? Qual é a diferença entre cada um deles? As métricas são o número de alguma coisa, a forma de eu contabilizar. Então sempre vai ser um número. Por exemplo, número de visitantes, duração média de visita, taxa de conversão. Então ele sempre vai responder uma pergunta relacionada a quanto? Qual é o valor daquilo? Então as métricas são sempre atreladas a números. Tá? Já as dimensões, eu vou pegar aquela informação e vou destrinchar ela mais um pouco. Então, por exemplo, eu posso ter
100 visitantes. Ok, qual que é a localização desses visitantes? Pode ser Brasil, pode ser Distrito Federal, enfim. Eu peguei a métrica visitante e destrinchei ela dentro da dimensão localização do usuário. Um é quantitativo, o outro é qualitativo. Exatamente. Tecnologia usada, origem de tráfego, então ele sempre responde a pergunta ok. Então, métrica, quanto, dimensão, o quê? Porque todo o relatório do GA é baseado em você definir. Os relatórios já são pré-definidos, mas se eu quiser, por exemplo, uma dimensão secundária, que é o quê? Dentro de um relatório eu consigo pegar uma dimensão que não é daquele relatório e colocar naquele relatório. Exemplo, eu estou num relatório que fala sobre navegadores mais utilizados. Então esses navegadores vão estar lá, Chrome, Safari, não sei o quê. Aí eu posso ter uma dúvida, ok, mas eu quero saber o Chrome, qual dispositivo que é mais usado? Eu tenho o Chrome desktop e eu tenho o Chrome mobile. O que eu posso fazer no caso desse relatório? Eu posso pegar uma dimensão secundária chamada dispositivo. Então eu vou habilitar uma coluna de dispositivo. Então eu vou ter o navegador e o dispositivo. E aí eu vou conseguir fazer filtros, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou conseguir, por exemplo, como eu tenho essas duas dimensões, eu vou filtrar a dimensão navegador igual a Chrome. Na dimensão dispositivo igual a o dispositivo que eu quero analisar. Então eu vou ter essa informação. Então por isso que é muito importante entender essas diferenças entre métrica e o que é dimensão. Métrica é número e dimensão responde o quê? É destrinchar aquele número. Beleza? É tipo um qualitativo. Exatamente. Tá bom. Desculpa, eu tava meio... Sem problema. Tá baixinho. Tem que pedir uma pastilha. Não tem, tá baixinho. Beleza? E tudo com base em cookie, né? Uhum. Isso aí tudo tem cara de cookie. Tá vindo bem, pô. Tem cara de cookie. Tá. Então, dentro do GA a gente tem uma hierarquia de dados, tá? Então, a gente tem aí alguns caras aí bem legais. Então, vamos lá. Quando eu acesso o site, então o GA pode me reconhecer de várias formas. O primeiro identificador que ele vai me fazer quando eu acesso uma página é o identificador usuário ou visitante único. Então, é o valor que se aplica ao navegador / usuário. Voltando, o cookie é baseado em browser, no navegador que você utiliza. Então, por exemplo, se eu estou no meu computador e eu acesso um site através do Chrome, eu sou um usuário, um visitante único. Só que se eu pego e navego pelo Safari, eu vou ser 2. Se eu pego e acesso pelo Firefox, eu vou ser 3. Por mais que eu sou a mesma pessoa, mas o GA vai reconhecer que eu sou 3, que é baseado em cookie, que é atrelado ao navegador. Tá? Nesse caso, eu sou um visitante único. Então, se eu acesso novamente aquele site, por exemplo, eu sou um visitante único que gerou 2 sessões, no caso. Ele consegue ter essa métrica para definir. Uma pessoa que é única e quando a pessoa acessa mais de uma vez. Chefe, tem cookie que grava o IP. Pelo IP ele consegue diferenciar, saber que é a mesma máquina e aí contabilizaria uma vez só? Só que, por exemplo, nesse caso sim, mas o cookie que o GA leva em consideração, ele leva em consideração que são diferentes baseados no navegador. Por mais que seja um IP de internet, o mesmo IP de internet, ele leva em consideração o navegador. Entendeu? Então, mas esses cookies são processados no servidor. São processados no servidor. Então eu tenho, por exemplo, para o mesmo IP, um cookie para Safari e um cookie para o Chrome, por exemplo. Sim. Ele conseguiria unificar essa informação, saber não, Conseguiria, mas ele não unifica. Ele não faz? Já testei isso diversas vezes. Aí eu não sei porquê. Deve ter um motivo bem... que assim, é viável, é possível. Se ele não faz é porque... Deve ter Deve ter outro motivo. Mas eu já testei isso e não rolou. Tá? Beleza. Então, como eu falei aqui agora, sobre a sessão. A sessão basicamente é o quê? Uma visita. Então, quando o usuário ele acessa um site. Então, por exemplo, eu acessei o site 3 vezes. Eu ainda sou um usuário único que executou 3 sessões. Então, é por isso, então. Aí está explicando.
Eu Mas- posso ir no mas Chrome e no depende. Safari e executar ações diferentes. Mas depende, ele poderia me conhecer como usuário único, mais 3 sessões. Mas aí que tá, por exemplo, eu entro no Globo Esporte, Certo. clico lá no Flamengo. Na segunda vez que eu clicar, eu sou Flamengo, ele já sabe o meu time e ele vai mostrar para mim automaticamente, com base no que? No cookie. Mas uma coisa Mas é se o eu cookie, fizer mas isso- uma coisa é o cookie que o site usa, Aham. outra coisa é o cookie que o GA usa. Isso, mas aqui, Entendeu? mas o cookie pode ser beleza, o Globo Esporte ele reconhece, Aham. mas não é a mesma informação que faz esse cara aqui reconhecer. Não é a mesma. Não é a mesma. Porque aqui, no cookie, existem parâmetros que o site globesport.com gravou, Sim, exatamente. que são parâmetros que provavelmente esse cara aqui não conhece. O Ou GA ele não leva em pega, consideração? ou ele não. Hum. Que são parâmetros que aquele site definiu. Uhum. Pensa, por exemplo, quantos parâmetros que um site pode gravar no cookie? Eles, inúmeros. Pois é, como que o GA vai reconhecer todos? Uhum. Talvez os principais, né? Se fosse, mas, Mas enfim, assim, ele não eu acho- faz, né? Mas aí qual que é o problema? Você deixaria essa conexão lenta. Então quem grava você grava o GA, gera cookie com base naquela. Nos parâmetros dele. Não, mas com base aquela linhazinha que você Sim, toca lá sim, no meio. sim. Entendi. Eu achei que ele lia os cookies dos outros sites. Não, ele leu o cookie. Dentro do cookie tem informações de outros sites. Mas como eu te falei, existem parâmetros que o site gravou. Aham. Ele não vai conseguir ler todos, porque pensa também que se ele fosse ler todos os parâmetros de todos os sites que tu acessa, Não. a demora que isso ia gerar Sim. e impactar no carregamento do site. Aham. E ele não quer fazer isso. Entendi. Certo? Tá. Uma visita ela tem 2 parâmetros para ela terminar, tá? Ela pode terminar quando o usuário tiver 30 minutos de inatividade. Então, se o usuário abriu o site, está lá o navegador aberto, ficou 30 minutos sem inatividade, essa sessão se encerra. Mas e se a pessoa chegar depois de 31 minutos e mexe? Eu abri uma nova sessão. Ou à meia-noite. Então, eu estou lá acessando o site, 11 horas, deu meia-noite 1, o GA já abre uma outra sessão automaticamente. Tá? Por exemplo, a métrica dele comigo é horrível, porque eu utilizo aqui, eu tenho uma extensão do Chrome, o que ela faz? Quando eu fico mais do que 10 minutos sem mexer numa aba, ele congela essa aba. Tipo, fica lá sem carregar. Deixa eu ver se eu estou colocando aqui. Aí, aqui ó. Porque ele não gasta memória, então ele trava essa aba. Aí se eu der um reload, ele vai começar a carregar de novo. Então comigo ele já pena com isso daí. Porque o meu com certeza vai ter mais que 30 minutos de inatividade. Então é importante entender isso aí para análise de informações, tá? Quando que a sessão termina. Depois aqui os hits. Os hits nada mais são que as interações que o usuário faz. O que é uma interação? De padrão já uma interação é um clique. Tá? De padrão, o GA não reconhece você rolar